comenta conosco que a estratégia do dividendo que o senhor desenvolveu da carteira previdenciária, ela acabou só dando certo porque o senhor comprava ações a centavos naquela época. Por que o senhor acredita que essa estratégia da carteira previdenciária é algo atemporal e por que o dividendo tem uma importância tão grande nessa metodologia que o senhor desenvolveu? Bom, o dividendo ele é fundamental, não é isso? Quando nós adquirimos ações, a minha carteira ela cresceu e eu disse a vocês o seguinte: havia um mecanismo que corrigia o ativo imobilizado das empresas, não é isso? E com isso, você passava a ter uma quantidade maior de ações e, como consequência, claro, você passava a ter um ganho de dividendos maior. Esse dispositivo de não mais corrigir os ativos atualmente, e de 1994 para cá, fez com que as ações não tivessem a mesma dinâmica que tinham antes disso. Ou seja, a posição, a quantidade de ações não cresce na sua mão. E, como consequência, no futuro você não tem uma quantidade maior de dividendos. Certo? Você tem o quê? Você tem as ações terem hoje um valor unitário, onde não há o crescimento vegetativo dos papéis. E o ganho de dividendos, ele não acompanha, na situação atual, o ganho que se tinha antigamente. O ganho que se adquiria antigamente era porque você tinha uma quantidade maior de papéis. Então, por exemplo, todo ano, quase que todo ano, uma empresa, ou as empresas, na sua maioria, davam 10 ações para quem tinha uma. Então, a quantidade de papéis crescia. Como você tinha que pagar dividendo mínimo prioritário, era por ação, está entendendo? Não era em função do capital, era por ação. Então, o dividendo ele duplicava, ou às vezes quintuplicava por todo ano. Isso foi gerando o quê? Foi gerando uma possibilidade da gente cada vez mais fortificar a carteira de previdência. Então, essa é a história, né? Existem algumas outras passagens também interessantes, né? Mas se eu ficar aqui, nós vamos ficar 3 dias falando. Então, eu prefiro que vocês perguntem aquilo que é interessante para vocês. Eu vou Olha, dizer, Márcio. eu vou dizer uma Fala, coisa fala. também a vocês, o seguinte: a história tem mostrado uma coisa interessante, que o que está estampado na relação de ações, o preço das ações, é o preço de uma ação. Está entendendo? O controle vale, no mínimo, 10 vezes mais do que aquele preço. Essa que é e a experiência tem mostrado muito. A última experiência que a gente viu foi na Eletropaulo, né? Que custava 6, 7 reais e ela foi comprada por 45, 44, alguma coisa. Então, e outra coisa também, o patrimônio das empresas hoje, eles não estão representados pelo seu valor atualizado, está entendendo? Então, ao longo de 10 anos, aquilo que nos foi mostrado como correção, tá certo? Como inflação, para mim não me convenceu. Por quê? Porque se você for avaliar a maioria do patrimônio das empresas que tem ativos generosos e ativos positivos, como, por exemplo, a Klabin, não é isso? Só as terras que a Klabin tem vale, acho que 5 vezes mais o valor de mercado que ela tem. Está entendendo? Por quê? Porque hoje aquele patrimônio ele não é corrigido, ele não é atualizado. Então, ele tem um valor que está escriturado. É como na sua declaração de imposto de renda. Você tem uma casa que há 30 anos você pagou R$ 1.000 e hoje ela está por 1 centavo. Está entendendo? Isso aqui é verdade. Esse é o exemplo. Não, Seu uma Bárcia, das coisas que mais me ajudou foi o seguinte: foi nunca ter acreditado nas, nos índices inflacionários que o governo divulgava.
Como até hoje eu não acredito, tá certo? Eu duvido que a inflação nesse país seja de 3,5%, 4%. Eu duvido, quer dizer. Então, um dos fatores que me ajudou muito foi o seguinte, foi não acreditar no governo, tá certo? Essa aqui é a verdade. Mas os dividendos continuam por aí, né? Bom, o dividendo é uma coisa que ele não contempla, ele contempla todos, ele contempla particularmente o controlador, não é isso? Agora, quem não é controlador acaba também se beneficiando, tá certo? Porque você pega, por exemplo, alguns enfoques. Por exemplo, você pega o Banco Santander. O Banco Santander tem a necessidade premente de contemplar o seu controlador, que está na Espanha, tá certo? Uhum. Então, ele vai pagar dividendos, isso aí é uma coisa Uhum. inevitável. Então, por exemplo, quem é dono da SET? É a S Corporation. O que faz? Ela paga um dividendo para nós? Não, ela paga para eles. É que, como Uhum. nós temos ações, elas pagam para nós também. Você está entendendo? E assim sucessivamente. Está correto? Então, vamos lá. Ô, Barsi, é uma pergunta aqui Não que sei, muita gente fala. deu para dimensionar bem, né? Barsi, dá vontade de ficar ouvindo aqui umas 10 horas o senhor, viu? Pela madrugada. Agora também é um exagero. Vai. Estamos Tá bom. ao vivo. Obrigada, viu, pessoal? Vamos lá. Então, Barsi, eu queria saber, muita gente pergunta isso, né? Principalmente as pessoas que estão começando agora na Bolsa de Valores. Como o senhor lida com essas quedas bruscas que acontecem no mercado do nada, né? A gente viu aí que a Bolsa de Valores passou por 6 circuit breakers, nem na crise de 2008 aconteceu isso. Como é que o senhor lida com isso, seu Barsi? Eu lido da seguinte forma. De há muitos anos, eu não me considero um acionista minoritário. Eu me considero um pequeno dono. Está entendendo? Então, como pequeno dono, eu imito aquilo que o dono faz. Ou seja, ele não vende as ações. Por quê? Porque é uma questão psicológica. O que acontece no mercado de valores, ele é circunstancial, ele está ligado às circunstâncias. Por exemplo, o que aconteceu em 2008 foi uma coisa interessante. As ações da Sabesp, como todas, foram terrivelmente abaladas, né? Então, numa apresentação, o cidadão, um analista, perguntou o que o subprime havia interferido na Sabesp. Então, o cidadão respondeu a ele o seguinte: nada, não interferiu nada. Como não? As ações caíram. Ele falou, bom, então sim. O subprime interferiu nas ações, não na Sabesp. As ações da Sabesp, nas ações de todas as empresas. Por quê? Porque eu pergunto a você o seguinte: será que por causa do subprime ninguém mais vai beber água? Não, vai beber. Será que por causa do subprime ninguém mais vai tomar banho? Vai. Então, não interferiu na Sabesp. Interferiu nas ações da Sabesp. Então, é um fator psicológico, tá certo? Muito bem. Por quê? Porque esse fator psicológico ele é determinado por questões aleatórias, por interesses, por jogo de interesses, tá entendendo? Então, para você ganhar, é preciso que alguém perca.